Olá, 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 boa tarde. E então, hoje eu estou recomeçando um quadro que eu tinha idealizado lá na pandemia, lá em 2020, o Trajanarte Entrevista, em que eu trazia pessoas relacionadas à cultura de forma geral, seja no teatro, na música, no cinema, para a gente bater um papo sobre esse universo da arte. E hoje aqui, inclusive ele já entrou, acabou de entrar aqui. Hoje eu recebo o DJ Andres para a gente bater um papo, para a gente conversar. Só estou esperando ele entrar. Eu achei que ele tinha entrado agora, mas ele não está comigo ao vivo ainda. Bem, só para situar o pessoal que está entrando, essa live ela vai ficar gravada, então ela vai ser compartilhada no meu Instagram depois. E para as pessoas que não tiveram a oportunidade de assistir ao vivo, elas vão estar podendo assistir em um outro momento. Quem é DJ Andres? E então, ele possui já um vasto trabalho de pesquisa em repertório musical, em repertório principalmente relacionado à música eletrônica. E fez história, de certa forma, aqui na história de Campina Grande, no que faz referência à música eletrônica. Então nós vamos conhecer um pouco do trabalho desse artista da nossa cidade e vamos também bater um papo sobre algumas memórias relacionadas ao que foi a Queen, o que foi isso que, sem sombra de dúvida, foi um grande fenômeno nas memórias afetivas da galera daqui. Ele já entrou, vou acenar aqui para ele, ele já está entre nós, agora eu vou convidá-lo para entrar ao vivo com a gente. Deixa eu só lembrar onde é que eu convido aqui. Isso, pronto. Vamos lá. Fala aí comigo, Andres, se você não estiver conseguindo receber o convite. Olá, olá, olá. Olá, é tudo bem? Olá, meu querido, boa tarde, seja bem-vindo ao meu quadro Trajanarte Entrevista. É um prazer receber você, DJ Andres, hoje para a gente bater um papo aí sobre música eletrônica, sobre cultura, sobre personalidades deste universo e sobre a sua história aqui em Campina Grande e em outros lugares. Boa tarde, Andres. Se apresenta aí para o nosso público. Boa tarde, pessoal. Também é um prazer estar aqui contigo, batendo esse papo bem gostoso. E estou vivo ainda, né? Porque ultimamente eu apareço muito pouco na noite campinense. E gente que lembra de mim, né? De quando eu tocava na Boate Queen. Às vezes, quando eu apareço assim, de repente, Andres, DJ Andres, tá aí, Pois ainda estou por aqui, gente. Ando fazendo mais as coisas assim em casa, né? Eventualmente, alguma coisa que acontece, que eu saio na noite. Mas então, estou aqui, a gente vai bater um papo bem legal, tem um monte de histórias interessantes para contar. Eu estava até buscando ainda hoje de manhã, né? Revirando aqui na memória, gente, eu vou conversar o que exatamente? Né? Além de contar o que está bem fresco na memória, mas eu tentando lembrar algumas coisas, alguns detalhes, enfim. Você vai aí no comando, eu aqui vou só te respondendo. Vamos lá, então. Obrigado a quem está aqui, né? Acompanhando a conversa. E vamos em frente, vamos lá. Pronto, então para começo de história, para que nosso público possa te conhecer um pouco, fala para a gente como foi esse início, como é que a música entra na tua vida no sentido de essa vontade de colocar a música para as pessoas dançarem, que não é algo fácil. A gente acha que é algo fácil, mas não é. Direcionar, dirigir um evento, colocar música para que as pessoas se sintam bem e queiram dançar. Como é que essa vontade começa na tua vida de, não, eu quero trabalhar com isso, eu quero ser DJ? Olha, eu acho que, em parte, minha vontade, minha influência é como boa parte de outros DJs, né? Ainda na adolescência, entrando na vida adulta, né? A gente curtindo as baladas de fim de semana e eu desde criança que me ligava muito mais na música pop internacional, né? Primeiramente, o que eu me ligava, né? Antes do advento da internet, a gente só tinha TV e rádio.
Então, a minha influência vinha da TV, as novelas, as trilhas das novelas, e também a propaganda de discos, né, de coletâneas, que saía propaganda, e ouvindo as músicas no rádio. E então, né, da vida de adolescente para a vida adulta, indo para as baladas e curtindo essas músicas e achando legal, e principalmente já tão interessante aquela figura ali do cara, do DJ, botando as músicas que eu curtia, que eu adorava, achava muito interessante. Já bem adiante disso, então, aconteceu da seguinte forma, né? Que justamente para a gente ter essa conversa, eu estava rebuscando aqui na minha memória. Já pertinho de finalizar a década de 90, né? Uma pessoa, até certo ponto conhecida aqui entre o público LGBT, colocou um bar boate, chamava Estação da Luz, né? Ficava justamente ali próximo da Estação Velha, e no dia que estava marcado para inaugurar, ela contratou um cara que tinha um equipamento de som para fazer o som ambiente e tal, naquele momento. E esse cara, então, me conhecia, ele precisou de ajuda primeiro, eu fui ajudá-lo para colocar o som lá, né? Então, já chegando a hora do bar abrir e já algumas pessoas chegando, então, assim, eu comecei a tocar algumas músicas que eu tinha ali nos CDs, enquanto esse meu amigo, a princípio, iria em casa, tomar um banho, se vestir, para voltar e, digamos assim, segurar a noite. Só que isso não aconteceu. Eu meio que fui, de certa forma, empurrado a ser DJ. Mas ainda antes disso, assim, já ao mesmo tempo adiantando e ao mesmo tempo vou ficar num vai e vem aqui para vocês entenderem melhor. Em 1993, eu fui trabalhar numa rádio FM aqui de Campina, que na época ela tinha sintonia 104.5. E essa rádio ela tinha, a princípio, uma programação, o estilo jovem, inspirado no antigo sistema Rádio Cidade. Então, ali para mim foi uma coisa maravilhosa pelo seguinte, eu estava trabalhando numa coisa que eu gostava demais, que era, de certa forma, com música. Eu não fui trabalhar como locutor, eu era o programador musical, né? Então, eu estava responsável justamente na seleção das músicas que eram tocadas durante a programação da rádio. Então, tive trabalhando nessa rádio por 2 anos, e foi uma época muito gostosa, e que justamente, partindo daí, alguns amigos que promoveram algumas festas na época e sabiam que, por eu trabalhar em rádio, eu teria mais facilidade de conseguir umas músicas de sucesso bem no momento. Então, meio que um ensaio para DJ foi nesse período. Algumas, eu não vou dizer assim, algumas, foi até muito poucas, umas 4, 5 festas que eu fui chamado justamente por ter essa facilidade de estar de posse de músicas de sucesso no momento, né? E para ajudar lá na seleção das músicas da balada. Que aí, então, anos depois, como eu estava falando agora há pouco, nessa empreitada assim, meio que de surpresa, na inauguração desse bar, Estação da Luz, né, meio de improviso, né, tinha ido auxiliar o meu amigo, que era o que tinha equipamento de som para aquela noite, só que ele pediu para eu segurar as pontas e eu segurei, né? Só que, a princípio, ele me enganou, porque ele iria em casa e voltava, e não voltou. E aí, de certa forma, então, valeu ali como, digamos, o pontapé, de fato, na minha prática de DJ. E olha que nesse bar, na época, era apenas o equipamento bem simples, né? CD player, né? Ainda no tempo do CD já digital, mas era só apertar o play, não tinha esse equipamento bem sofisticado de hoje em dia, não. Mas, enfim, meio que na aventura, na circunstância que se tinha, né? Então, valeu por aí. E aí eu permaneci já como DJ, né? Bem depois que apareceu essa expressão DJ residente no lugar, dessa Estação da Luz, por alguns meses, né? E também porque esse bar Estação da Luz, acho que se muito durou, foi 1 ano, por volta de 1 ano. Eu já não lembro mais com certeza. Daí, para um pouquinho mais adiante,
antes já, em 1999, surgiu aqui a Boate Queen, né? Então, era uma casa mais especificamente dedicada ao público LGBT, né? E aí me aproximei, tive a oportunidade de trocar. Aconteceu mais assim. Eu vou resumir um pouquinho para ir jogo para você, porque eu sei que você tem umas perguntas para fazer, e eu continuo a história mais adiante. A Boate Queen, então, apareceu, né, ainda de forma discreta, né? Ao mesmo tempo, eu acho assim, para aquele período em Campina Grande era tranquilo, mas ao mesmo tempo ainda era um pouco arriscado ter essa casa oficialmente para um público. Por quê? Porque, na verdade, não a casa em si, não estou me referindo a isso, mas para o público LGBT se sentir realmente tranquilo e seguro de sair na noite e dizer, olha, eu vou para aquele lugar porque é um lugar aberto para mim e que eu posso ir lá me divertir sem nenhum problema. Espero que você seja entendido o que eu quero dizer. Então, assim, ainda uma parte do público que ia para casa, né, para a Boate Queen, ia naquela coisa tipo assim, mamãe não pode saber. Mas a gente vai falar a gente vai falar sobre a Queen daqui a pouco. Guarda aí um pouquinho. Eu sei que você tem muita coisa para falar sobre esse lugar que foi tão importante para você, mas antes eu queria falar de outras coisas, se você me permite. Você falou uma coisa bem interessante aí, que é algo um pouco não tão conhecido hoje em dia, que são as trilhas sonoras de novelas. Eu acompanhei algumas, eu sou um fã assim, de trilhas sonoras, e que há uma ligação muito forte entre a história que está sendo passada ali, aquela música, e realmente existem algumas novelas antológicas que tinham uma trilha sonora muito boa. Então, isso sempre foi também um espaço de pesquisa para você. Como é que você faz sua pesquisa para montar seu repertório, para montar sua setlist, para você conhecer música nova? Como é que você fazia? Porque você está vivenciando dois períodos aí. Tem o período em que você vivenciou, que a gente não tem os aparatos tecnológicos que tem hoje, como o Spotify, como o YouTube, aí que hoje em dia é muito tranquilo isso. E como ainda é feito hoje em dia? Qual o caminho que tu segue no passado e hoje em dia para fazer tuas pesquisas, para montar teus repertórios, que, por experiência própria, daqui a pouco a gente vai falar com isso, são muito bons. Olha, vou te responder assim, da atualidade, que de certa forma é mais fácil. Com a internet realmente não há dificuldade. Às vezes há dificuldade, digamos assim, nesse mar de opções, você, digamos, encontrar ou ter realmente uma fonte boa para o que você gosta de tocar, mas o que você gosta de tocar também de acordo com o que o seu público agrada de ouvir você tocar. Não dá para dizer exatamente em tal canto, é X, esse tipo, mas é uma coisa em termos assim, né? Estou buscando as palavras mais adequadas para deixar quem está assistindo, quem está acompanhando a nossa conversa conseguir entender. Até recentemente, minha ajuda tem sido, de certa forma, satisfatória em grupos que eu participo, tanto ainda no Facebook, como aqui no Instagram, né? Mas é muito mais efetivo no Facebook, né? Tem uma galera mais jovem dizendo que o Facebook não existe mais, não serve mais para nada, lê do engano, viu? Ainda é uma rede muito forte e, principalmente nessa questão de grupos, parece até mais efetivo. Ao menos, para mim, tem sido muito mais satisfatório. E aí, através desses grupos, um específico que eu gosto, então está lá, assim, disponível, né? Quem é responsável no grupo simplesmente posta a música, o link para poder baixar, né? E boa parte são versões, assim, que é muito de quem pegar aquela versão, escutar e acha que encaixa no seu set. E parte do princípio de músicas de sucesso do momento, os nomes que estão aí em voga, né? Como, por exemplo, Taylor Swift, a Beyoncé, que lançou seu álbum inédito no ano passado, mas que ainda está forte, né? E The Weeknd, são alguns nomes assim que estão mais presentes, né? Hoje eu percebo assim, existe muito mais artistas
estão aí buscando seu espaço na mídia, que às vezes a gente se confunde, eu já não, digamos, não consigo memorizar bem quem é que canta o que, em qual época foi lançada tal música, porque é uma infinidade de canções, às vezes até confunde pelo seguinte, as músicas de sucesso de alguns anos atrás, ou de muitos anos atrás, estão quase o tempo inteiro sendo remixadas e sendo trazidas com novas versões, que a gente fica um pouco confuso. Peraí, essa música é de agora ou já foi de 3 anos atrás, 5 anos atrás? Enfim, tem essa confusão. Mas, voltando ao centro da tua pergunta, atualmente eu me valho um pouco dessa facilidade de ter à disposição o que a galera de grupos, principalmente no Facebook, disponibilizam lá. Agora, bem antes disso, né, digamos assim, no início desse século, 2000 a 2010, ainda era através da internet, mas assim também em meios específicos, né, bem no início mesmo. Na verdade, eu buscava quem tinha mais facilidade de encontrar as músicas, então eu encomendava mesmo, ó, te dou X grana, baixa aí uma quantidade de músicas para mim, e aí do que essa pessoa me passava, eu escutava, selecionava, via o que tinha mais a ver com o que eu queria tocar ou não. E voltando um pouquinho mais para trás, antes da facilidade de conseguir as músicas através da internet, era ter que meter a mão no bolso e comprar os discos ou os CDs que estavam disponíveis no comércio, né? Que aí já vinha também da força da mídia, junto com as gravadoras, de colocar aquelas músicas X para tocar, para conquistar o público e influenciar nas vendas. Então, de certa forma, era algo regrado, né? Como bem no início da sua pergunta você colocou, minha influência foi realmente pela mídia televisiva, através de trilhas de novela. E nessas trilhas de novela, né, era o período, digamos assim, vou colocar dessa maneira, o período dourado em que a Rede Globo produzia suas novelas e tinha mais presença as músicas, porque hoje você, digamos assim, quem acompanha uma novela, tudo bem, tá lá a história interessante, muitas cenas uma cena atrás da outra, mas quase por acaso, trecho de 3 segundos de uma música que aparece no capítulo. O que era completamente o contrário anos atrás. Que justamente daí havia essa influência das músicas estarem presentes na teledramaturgia, que influenciava então os sucessos no rádio e que, por consequência, também promoviam as vendas das músicas desses artistas. Né? Então, era um pouco... era uma parceria, digamos assim, da Rede Globo com as gravadoras que promoviam as músicas e a gente, digamos, não tinha, digamos, várias outras fontes, ou ao menos aconteceu comigo assim, né? E segui um pouco por aí, né? A parte com as trilhas de novela, haviam as coletâneas, né? As seleções, os LPs, e ainda já na era dos CDs, os CDs LPs, que eram a seleção de vários sucessos que estavam aí tocando tanto no rádio como nas festas, nas baladas, nas boates. Então, era um pouco esse mix de, em parte, as trilhas de novelas, que já tinham alguns sucessos bem recentes, né? Junto com as coletâneas, que já eram apanhado dos sucessos dos últimos meses, de quando eram lançadas essas coletâneas. Então, um pouco por aí me servia de guia do que era sucesso, do que eu gostava de ouvir e que eu também sentia, né? Eu tinha essa percepção que outros gostavam. Então, por exemplo, algumas músicas que eram sucesso, algumas apareciam em trilha de novela, outras em coletânea, mas era certeza a gente ir para uma balada no final de semana e saber que ia curtir aquela música, né? E aí, da década de 90 para 2000, aí mudou um pouco, né? Eu já, digamos assim, deixei um pouco de lado essa paixão de trilha de novela, eu também me desapeguei, muito de vez em quando acompanhava uma novela, e me ligava então no que era sucesso, independente da mídia televisiva, né? Então já começamos a ampliar um pouco mais
essa visão e ter essas informações de quem é que estava fazendo sucesso, ou o que é que a galera estava curtindo, que era novidade, que já não estava mais nenhuma conexão com a teledramaturgia. Certo. Você falou duas palavras aí que eu acho bem interessante, que é a sensibilidade de você perceber que as pessoas estão gostando daquela música, as pessoas estão gostando de acompanhar esse teu set. Lá no teatro, por exemplo, o ator ele percebe em cena quando o espetáculo não está funcionando, quando está tendo algum problema, a plateia não está gostando. Da mesma forma que a gente sente em cena quando a plateia está amando aquilo. Do teu trabalho eu só conheço noites maravilhosas, que foi na saudosa Queen, e ali era nítido que as pessoas estavam amando o que estava acontecendo naquele exato momento. Mas eu não sei se já aconteceu em lugares que você tocou, que você percebeu que de alguma forma o set não estava funcionando. As pessoas não estavam gostando daquilo. E o que fazer? O que fazer nesse momento para reverter isso? Como fazer uma pesquisa na hora, entender o que é que aquelas pessoas estão querendo ouvir? Ou nunca aconteceu com você? Já aconteceu. Para eu te responder, é inevitável, vou ser um pouquinho extenso, tá? Mas vou tentar ser bem conciso aqui nesse sentido. Eu estive, então, como DJ da Boate Queen por mais de 10 anos. Ainda nos primeiros anos, algumas vezes, eu tive a oportunidade de tocar em outros lugares que eram outro público. Partindo do princípio que eu estava numa boate dedicada ao público LGBT, que eu faço parte, eu me identifico em termos musicais e, digamos, eu sei bem o que a turma gostava de curtir, né? Então, digamos que 80% do que eu tinha para tocar era aquele estilo musical. E aí, quando eu fui tocar em outros ambientes, havia um meio termo. Em alguns momentos, uma seleção que eu tocava, uma certa sequência que eu tocava, agradava um outro público que não era LGBT, ou pelo menos não maciçamente LGBT, e em outros momentos não agradava, né? E aí, quando isso acontece, bom, não dá, digamos assim, pelo menos quando aconteceu, na hora ali não tinha muito o que fazer. Também não poderia ser, digamos, eu tinha cuidado de não insistir numa sequência que eu sabia que não ia segurar, né? Então, a gente apela para o que a gente chama de baba, né? Aquelas super conhecidas que é certeza que é sucesso não de um grupo, não de um nicho, mas realmente um sucesso geral, total, e garantido a galera curtir e se animar. Então, assim, estava tocando aqui uma determinada música que eu sei, eu conheço que a galera LGBT curtia bastante, mas aí onde ele estava era um outro espaço, era outro público, não estava sentindo que a galera não estava se empolgando muito, então já dispensava que eu tinha idealizado da sequência, então vamos puxar aqui para as babas, né? Uns hits realmente top para animar o pessoal. Então era um pouco assim, aliás, sempre é. O DJ quando está tocando, tudo bem, ele tem lá um plano, uma sequência, ou pelo menos uma quantidade de músicas que ele acha que vai segurar bem a pista, mas eventualmente pode acontecer isso. E aí, que também cabe ao DJ estar preparado, ter ali o plano B, né? Algumas músicas que não é muito do estilo do DJ tocar, ou que talvez não encaixe na proposta que ele tenha, mas que então, se o público está dando uma resposta que não está sendo satisfatória e ele precisa ter essa percepção, então vamos se valer um pouco assim de pegar, né, como já falei, o termo, as babas, né, os hits super conhecidos, mesmo que alguns DJs assim entronchem a cara, mas é o que a galera quer curtir, ou pelo menos naquele momento causa o grande impacto, e que, de certa forma, é o dever do DJ, né? Houve também esse momento, assim, de eu estar um pouco...
eu vou dizer assim, inseguro, mas não é um inseguro do que eu estava fazendo, mas inseguro pelo seguinte, eu não encontrava fora do ambiente fechado da boate aquele público que eu gostaria de encontrar que curtisse o que eu estava tocando, sabe? Parecia uma coisa realmente muito presa a um nicho, e isso é lamentável. Assim, me sentia inseguro nisso. Assim, pô, eu não vou conseguir tocar em outros ambientes aquilo que eu gosto de tocar, só porque o que eu gosto de tocar digamos assim, é característico dessa turma, né? Mas isso passou. Foi uma fase. Hoje, de certa forma, ainda se produz o estilo house tribal, que é esse estilo que é muito característico do público LGBT gostar mais de ouvir, né? Não só isso, mas essencialmente esse estilo house tribal, mas também todas as outras vertentes da dance music, digamos assim, é mais democrático, né? E também há de se convir que com vou dizer assim, a exposição desses super DJs que estão aí na mídia, né, como DJ de show, né? Não vou dizer nomes para não ser injusto, também não quero passar uma ideia assim, deturpada. Os DJs de shows que estão aí, né, que às vezes até vêm aqui para o Nordeste e fazem shows em super festas, eu sempre vejo assim, é uma evolução. Não é algo que eu tive o desejo de ser. O meu gosto, o meu modo de agir como DJ é de ter o espaço fechado da boate ou do clube, né, ter a pista e saber mais ou menos qual é o público para que eu vou tocar e me preparo para isso, né? É muito diferente desses eventos gigantescos, né, que reúnem centenas de milhares de pessoas e tem ali uma superprodução. Então, o DJ não pode ser aquela pessoa sozinha, isolada ali no palco, com coisinha discreta. Realmente ele tem que dar um show, né? E aí envolve imagem, envolve som, envolve algumas produções musicais bem exclusivas, porque a questão do DJ show é mostrar, de certa forma, uma certa habilidade de fazer a mudança de músicas e sequências para o pessoal apenas sentir a empolgação do tum-tum-tum. Não é tanto assim se ligar nas músicas do que foi tocado, o que está tocando. Bora. Bom, me desculpem se eu divago muito nas minhas respostas, mas ao mesmo tempo eu tento ser objetivo, né? Mas é difícil, eu não consigo responder em poucas palavras. Me desculpem, mas a gente vai um pouco por aí. Mas é justamente pelo conhecimento que você tem, pelas experiências que você tem, que as respostas acabam realmente entrando em vários assuntos. Mas vamos agora focar no que eu sei que tem muita gente esperando por isso. Vamos focar na Queen. O que foi a Queen em Campina Grande? Calma, isso não é uma pergunta. É mais para a gente começar a pensar. Eu tenho amizades de vários ciclos de idade. Que variam aí entre 18 a 50 anos. E é impressionante que quando a gente fala de Queen, ao meu ver, tem dois universos aí. As pessoas que viveram e que sempre vem aquela frase clássica: só sabe quem viveu, só sabe quem participou, foi aquilo. E tem o outro lado de pessoas que não viveram e que pelas histórias dizem como eu gostaria de ter vivido isso. Impressionante a gente escutar isso numa época em que hoje em dia é tudo muito mais aberto e facilitado. A gente não precisa de um espaço para que, por exemplo, a população LGBTQIAPA+, tenha um espaço para se divertir. Hoje a gente tem, uma ideia minha, a gente tem a impressão de que os ambientes hoje em dia são bem mais diversificados e que eu não preciso de um lugar específico, se bem que isso é importante sim para a comunidade. E você trouxe um dado aí que eu fiquei surpreso, quando você falou a Queen 1999. Eu disse, meu Deus, então eu já cheguei no fim da festa, porque eu cheguei em Campina em 2010.
E eu venho de uma cidade bem pequena e realmente a Queen foi a primeira experiência que eu tive de um ambiente onde ali tinha uma proposta voltada para um público específico. Eu fiquei encantado com aquilo. A ideia que eu tinha que era um mundo paralelo onde a gente entrava e vivia outra realidade. Como você chega a Queen? Como é que você vira DJ residente? E como é que começa isso tudo na tua vida? Pois é, amiguinho, quando você me convidou para a gente conversar, e aí eu sabia, eu ia precisar, né, me preparar e realmente forcei aqui a memória para não falhar e não falar bobagem. Então, o que me ajudou foi o seguinte, eu busquei aqui na memória, de certeza eu tenho a lembrança de que em 97 e 98 foi um período que eu passei morando na capital, na casa de minha irmã, e foi quase exatamente um ano. E quando eu voltei para Campina, houve esse período em que eu, como citei antes, né, participei, né, quer dizer, fui o DJ da boate Estação da Luz, né? Foi um prenúncio, era uma casa para o público gay, mas ainda assim, de certa forma, muito mais discreto digamos assim, não foi tão marcante para a população da época. Não ficou na memória de muitas pessoas, não. Alguns poucos lembram. Então, eu fui me guiando um pouco por essa lembrança e tentando ver, para isso foi em que época, isso foi em que ano. Bom, não vou te dizer com certeza absoluta, mas a Queen, se não ainda em 1998, então realmente ela surgiu em Campina em 1999. O que me dá essa segurança é o seguinte, eu tive um primeiro momento, aliás, desculpa, não é um primeiro momento, eu tive os primeiros contatos com a proprietária da boate Queen por já ter, digamos assim, uma boa parte do pessoal me conhecer como DJ da então Estação da Luz, né? E aí, quando a Queen então passou a funcionar de fato, muitas vezes conheceu ela em dois ambientes, que era o primeiro ambiente o som ao vivo e bar, e lá atrás a pista dance, mas bem no início, os 2, 3 primeiros anos da Queen, você já entrava de cara no dance. O que passou a ter o segundo espaço conhecido como dance, antes era só um espaço para o pessoal sentar, ver um telão com videoclipes rolando, era um espaço aberto até também para fumantes, olha só, imaginava isso, né? Já, ainda tinha essa ideia de ter um espaço para fumantes em outro momento, em outro espaço. E aí, o que ficou muito forte na minha memória foi o seguinte, eu tive acho que ou algumas semanas ou alguns meses tocando na Queen e houve algum desentendimento, algum mal-entendido, alguma coisa estranha, né, na relação com a proprietária, de mim com a proprietária. E isso também é coisa tão simples que me foge à memória. O que importa é aqui. Então eu me afastei, deixei de tocar na Queen, e coincidentemente, um ano depois, aí isso eu lembro com segurança, no ano de 2000, voltei a tocar, nos acertamos, sem problema nenhum, que ficou para trás, né, já tinha esquecido completamente. E então foi a partir de 2000, em definitivo e ininterruptamente, que estive sendo DJ residente da Queen até ela deixar de existir. Você tem noção, às vezes você para pensar assim, você tem noção, até tem um comentário aí, alguém comentou aí como você é importante para a cena de Campina Grande. Você para pensar isso, porque a gente está falando de uma época, eu sou de uma época bem mais recente, como eu lhe disse, eu conheci em 2010, o movimento já estava no finalzinho, eu peguei o final da festa, mas você tem noção, você para pensar a importância que você tem na construção de muita gente aqui, e tinha aquele ambiente era uma época em que não se discutia tanto, hoje a gente discute gênero, hoje a gente discute diversidade, e era uma época onde as pessoas esperavam a semana inteira para se sentir-se bem em um ambiente que não te julgava. E você nesse papel de comandar essa festa, porque música nos leva para outro ambiente. Eu lembro de músicas que eu escutava na Queen, e até hoje quando eu lembro, vem momentos incríveis na minha mente. Então, a pergunta é, você tem noção da sua importância para a construção das pessoas, até de alta
informação do que elas são. Não sei se você entendeu, eu viajei aqui agora. Olha, eu vou te responder assim, não, eu não tenho noção e tenho. Como nesses últimos anos eu tive um pouco afastado da noite, né? Não por querer, mas também não por... digamos, no ano passado para cá, que aí eu saí algumas vezes na noite, em alguns bares, encontro pessoas de longa data, e principalmente alguns que eram frequentadores e me reconhecem, né? Então, fazem algumas declarações, digamos assim, dá para ter uma noção, mas não, digamos, exatamente nesse sentido que você coloca nesse teu questionamento. Assim, não é algo que eu vá me sentir, nossa, eu sou top, eu sou isso, eu faço parte da história. Não, sabe? Foi a situação de ter vivido um bom momento e as circunstâncias, as situações ajudaram a isso, né? Não é algo que a gente pensa, programa, ó, daqui a 10 anos vão lembrar de mim como o melhor, o top DJ. Não, de modo algum. E olha que eu sempre me senti muito aquém do que eu idealizava em ser como DJ, sabe? Mas, ao mesmo tempo, assim, eu me esforçava o máximo que eu podia pela minha alegria, pelo meu prazer de estar tocando na noite, para aquele público, né? Quem conheceu a Queen sabe onde eu estava, a minha posição, e vendo a resposta do público de sequência de música que eu estava tocando, e eles me confirmarem, valeu, é isso que eu quero curtir, toque mais. Então, isso era o meu prazer maior, né? E aí, essa coisa de ter a noção, tenho, porque de vez em quando eu tenho esse feedback, né? Quem me encontra, quem me vê e lembra da Queen, lembra do que viveu na Queen, né? Então, esse, digamos, é a noção e reconhecimento prazeroso para mim, mas que, logicamente, não era uma coisa lá no início planejada, idealizada de modo algum. Poderia ter sido qualquer outra pessoa, né? Então, eu tive sorte de ser essa pessoa. E aí, bom, nem sei mais o que responder. Agora que fico muito feliz, né? Eu que, como acabei de falar, algumas vezes eu me sentia muito, digamos, impotente, tanto em termos materiais, como em termos financeiros e outras questões, de querer me mostrar e querer colocar para aquele público o que eu acreditava que ele queria, né? Com mais qualidade, com mais quantidade, mas eu não tinha. E aí, de certa forma, algumas vezes era meio que na gambiarra. Estou falando no sentido de excepcionalmente na questão de música, né? Eu buscava informação, olha, tem tal música que está fazendo um sucesso enorme e é versão X, não é qualquer versão dessa música, não. É aquela versão X. E eu penava, rodava, sabe? Para ter aquela música, era meio que no sentido assim, no que me cabia, de dar alegria para o pessoal, na pista, dançando, que eles tivessem a noção que, digamos, estávamos em sintonia. Aqui em Campina Grande, interior da Paraíba, mas a gente estava em sintonia com o que também era, nesse mesmo momento, sucesso em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Nova York, Europa, E numa sabe? Um época pouco em por que, aí. e numa época em que nós ainda não tínhamos o avanço que temos hoje nas redes sociais, né? Então, aquele era o momento da conexão mesmo da cidade com o restante do mundo, até. Na Queen, por exemplo, eram quantas horas de set você à frente? Bem no início, eu segurava a noite inteira. Poucos lembram também, né? A proprietária da Queen, de certa forma, assim, a gente só combinou, vai lá, toca aí à noite e no final recebe teu cachê. E aí, realmente era muito prazeroso para mim. Eu não sentia que era um trabalho que me cansasse de modo algum. A paixão por estar ao mesmo tempo tocando e curtindo as músicas que eu gostava, então era só
prazer. Então, assim, era do começo ao fim da noite. Aí, depois de uma reforma que houve lá no espaço, que aí então, como muitos conheceram, o primeiro ambiente, som ao vivo e baile, o segundo ambiente, que é a pista, então assim, passou a ter com mais frequência o DJ convidado. Então eu passava, tocava à noite, no início da noite, né, que já era na verdade 11 horas da noite, para mais ou menos 1 hora da manhã, né, entregava para o DJ convidado, ele tocava geralmente mais umas 2 horas, e eu pegava de volta até expulsar o povo. E olha que até o dia amanhecer. Muitas vezes eu realmente tinha que expulsar o povo, 5h30 da manhã, e vinha o recado lá da direção: encerra isso aí, a gente quer fechar a casa. Eu creio que em alguns momentos eu fiz parte desse grupo aí. Encerra e manda esse povo pra casa. Então, um comentário aí bem legal que diz: a Cunha era o mundo possível, era o lugar onde poderíamos ser nós mesmos. E era isso, e era por aí mesmo, né? Talvez hoje em dia eu fico pensando aqui, agora em 2023, nós não temos mais essa ideia de um lugar para que nós possamos nos divertir da maneira como queremos. Ou hoje em dia a gente sai para um bar, a gente sai para uma festa, a gente sai para uma boate e a gente percebe em que, utilizando um termo até bem antigo já, as tribos, os grupos, eles se encontram. A própria sigla hoje está enorme, há uma diversidade. Mas então, mais uma vez eu valido a frase de só quem sabe é quem viveu aquilo, porque aquilo ali era realmente um refúgio, assim. Eu tenho histórias de pessoas que saíam de casa para trocar de roupa na casa de um colega ou na integração, porque os pais não poderiam nem sonhar que você frequentava um ambiente daquele. E outra coisa que eu gosto bastante de lembrar é que o meu bem e meu mal da tecnologia, né? As pessoas vão para um lugar hoje fazendo história, fazendo foto. Lá ninguém usava nada, a gente só queria se divertir. Era uma memória que ficava lá, era uma memória afetiva de lá. E realmente, que pena que eu peguei o fim da festa já um pouco apagado das luzes. Lembra pra gente aí, sei lá, 5 ou 4, 5 sons que você tocava ali e que fervia? Te digo, mas deixa eu te complementar disso que você acabou de falar. A gente já estava em plena tecnologia na mão, né? Os celulares ainda não eram os smartphones, mas já, aliás, já no finalzinho, né? Mas, digamos assim, o grosso período da Queen, eu não sofri tanto com as pessoas, digamos, determinando o que o DJ deveria tocar. Isso foi um pouco, né? Mas eu cheguei, digamos, a começar a perceber isso. A tecnologia chegou a invadir na questão de determinada pessoa queria porque queria ouvir determinada música e meio que insistia para que o DJ tocasse naquele momento que ela queria. E ficava esfregando aqui o texto, né, o nome da música na tela do celular, sabe? Era, às vezes, um abuso, sabe? Isso foi realmente já nos últimos anos que eu percebi isso. Por muito tempo antes, era questão só, digamos assim, jogada de charme e simpatia. Ah, DJ, toca aquela música. Chegava, me chamava no cantinho da cabine. Ai, Anderson, ainda não tocou fulano. Toca! Calma. A gente também tem que ter a sensibilidade. Em que momento ideal tocar? Às vezes estava bem no comecinho da noite e já queriam que eu tocasse a top remix da Madonna, da Cher, da Whitney. Não, essas são as boas para a gente tocar no meio da noite, para quando tiver todo mundo mesmo. E aí, como você me pediu, olha, bem nos primeiros anos da Queen, digamos assim, já bem passado dessas músicas que foram lançadas, mas ainda a gente deu tempo de curtir os remixes de Cher, com a música Believe, It's Not Right, But It's Okay, da Whitney Houston. Beleza, as pessoas eram transportadas para outro lugar, não era? As pessoas iam para outro mundo. Toca Madonna. Se eu não tocasse... Aí muitos acham que eu sou super fã. Não, eu não sou super fã, eu sou um fã.
né? Tem outra pessoa conhecida nossa que é super fã e eu sabia que ele estava ali na pista, se eu não tocasse, ele tava cara feia para mim. Mas então, além dessas que eu falei, né, eu acho que espero que dizendo assim nomes, a boa parte pelo menos sabe bem o que é que eu estou me referindo. Mas já bem anos depois, a gente teve um período muito bom de produções aqui a nível de Brasil, que não deixava nada a desejar das produções internacionais, né? Estou falando, me referindo gente, vou passar vergonha. Acabei de falar, minha memória estava aqui, agora para sair na língua não sai. Você está falando de brasileiro. Não, peraí, vou falar de outro, então, enquanto vou lembrar dessa. Assim. Um outro sucesso que durou anos, e assim, por um tempo eu toquei porque era sucesso e eu gostava, mas depois eu já querendo dar um descanso, mas era a galera, não, tem que tocar tal. Anda, DJ, toca tal. Que era a música do Sim, Alone. Essa realmente foi meados ali de 2006, 2007, e durou até 2010. Ainda em 2010 eu estava tocando ela. Né? E, gente, que absurdo. Queria lembrar e agora me fugiu completamente. Daqui a pouco eu lembro. Olha, às vezes é isso, né? A gente tá se empolga na conversa. Deixa eu te falar uns nomes para ver se você tocava, se você lembra. Exemplo, do que eu vivenciei, eu lembro algumas músicas que enlouqueciam todo mundo. Por exemplo, eu conheci através. Deixa eu. Jessica Simpson. Pronto. Eu conheci. Aí você vai falar dela daqui a pouco. Eu conheci através de você. Aí eu disse, não, de qual país ela é? Não, ela é brasileira. A Lorena Simpson, eu conheci através de você, tocando. E eu fiquei louco. Não, a memória já tá na Lorena. Eu fiquei louco pela Lorena. Desculpa te cortar. É porque os grandes sucessos da Lorena, quer dizer, tanto ela, lógico, à frente, o nome dela, Lorena, mas também tinha a produção de um DJ. Então, na verdade, o que eu quis, né? Minha memória falhou nesse sentido. Alguns minutos atrás eu quis me referir a isso. DJs produtores, né, que não, digamos assim, queriam estar à frente do projeto, mas tinham essa gana, esse conhecimento realmente do que, né, a galera estava querendo curtir, e eles queriam apenas produzir, né, eram bons em produzir a música, mas então chamava uma pessoa para colocar o vocal, e aí era um sucesso realmente garantido, né, e o caso da Lorena, a princípio, ela, digamos assim, apareceu na cena musical, né, nesse tipo. E depois, então, são realmente as gravações dela, o nome dela, Lorena Simpson. E aí, lógico, né? Foram, assim, acho que uns 4, 5 músicas dela encarreadas. Veio a primeira, a Bicharada adorou, né? Estou usando o termo Bicharada como quem é participante do grupo e entre amigos, né? Nada de preconceito aqui, não. E em seguida veio outra, né? Can't Stop Loving You, né? E aí vai uma sequência de 4, 5 singles que realmente, assim, era garantido. Toquei, o povo curtia e se jogava na pista. Que era, então, né? Muito tocado. De quem era aquela música que você tocava e o povo enlouquecia? Você vai falar sobre o... Aí depois você fala aí para o menino que tá perguntando o show da Stephanie Schneider, que até fogos de artifício teve. Fala aí pra gente depois um pouco sobre isso. Tinha uma música que o povo enlouquecia, pelo menos na época que eu frequentei, antes de você falar sobre esse show, você vai falar sobre esse dia agora, Impossible. De quem era essa música que o povo enlouquecia, rasgava cabelo quando tocava? Fontelli, uma coisa assim. Chantelli. Eu sei que o povo enlouquecia quando tocava essa música, enlouquecia. Que bom que você me ajudou a lembrar. Pronto, fala pra gente desse show aí, eu fiquei curioso. Que show foi esse da Stephanie Schneider, que até fogos de artifício teve de Queen? Como assim fogos de artifício, minha gente? Olha, tem situação que eu lembro da maneira que eu lembro.